Dando prosseguimento à leitura do texto da Eliana Conde, né, que é o nosso filão aqui, que a gente tem que explorar, até porque é muita coisa para tirar dele, na medida em que ele é muito complicado. E eu repito, né, a importância de um texto como o da Eliana Conde está em apresentar para vocês uma análise sociohistórica de um determinado objeto. Então, a escolha pelos grupos é relativamente aleatória na medida em que a Eliana poderia ter escolhido qualquer outro objeto, qualquer outro campo, qualquer outra especialidade da psicologia para fazer a mesma crítica, pautada nos mesmos pressupostos teóricos e metodológicos. Então, os grupos, né? Por que ela usou os grupos? Porque, como ela fala no começo, ela foi destacada em algum momento lá na Santa Úrsula, né? 40 anos atrás, a dar uma matéria chamada Dinâmica de Grupo e Relações Humanas. Então, isso suscitou a ela a ideia de pensar, primeiro, no porquê do título da disciplina e depois naquilo em que a disciplina consistia, né, e a sua vinculação com as histórias que tradicionalmente foram escritas sobre as práticas grupais no Brasil, que é o nosso campo aqui, né, de interesse maior. E a Eliana, né, como eu salientava antes, ela vai ressaltando uma série de problemas que essas histórias das práticas grupais possuem, né? São aquelas expressões rebuscadas que ela inventa e que não são conceitos, como eu salientei antes, são noções de que ela própria se utiliza, são quase que metáforas, né? Especialismo acrítico, historicismo hipertrofiado, que é como que para ironizar, para zombar de determinados matizes que caracterizam, aos olhos dela, as diferentes histórias de práticas grupais que nós temos à nossa disposição. Essas histórias das práticas grupais, entretanto, é bom se enfatizar, elas não se resumem apenas a manuais, a textos, mas também a conferências em congressos, a aulas, artigos científicos, há uma maneira peculiar pela qual se vai contar a história das práticas grupais entre nós. E essas histórias, segundo a Eliana, estariam sempre pautadas ou pelo tal do especialismo acrítico, que significaria, então, retomando, uma aposta grande demais, talvez, no grupalismo como uma especialidade psicológica, coisa que ela põe em xeque, seja o tal do historicismo acrítico, que consistiria em desconsiderar a dimensão social e histórica que todas as práticas sociais, que todos os saberes portariam de acordo com a perspectiva sócio-histórica. Então, é bom ressaltar, entretanto, que muito embora as considerações da Eliana tenham como matriz conceitual o pensamento de autores como Foucault, não há sombra de dúvida, seria hipocrisia, né, seria falsear a verdade, deixar de apontar, porque isso não está apontado no texto absolutamente, que há uma forte influência do pensamento marxista nessas considerações, por menos que o Foucault se dissesse ou fosse mesmo marxista. Na verdade, nós sabemos que toda a obra do Foucault é uma tentativa de criar uma análise do social peculiar, né? E por isso ele foi esculhambado por todos os lados, né? Por muitos, inclusive os historiadores, muitos deles marxistas, porque ele não teria direito a isso, já que ele não é um historiador de formação, né? É um filósofo. Então, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Mas a questão é que o marxismo, tal como a psicanálise, ao longo do século XX até hoje, de fato exerceram uma influência preponderante, preeminente no campo do pensamento, principalmente em se tratando das ciências humanas. Então, mesmo um autor como Foucault, de alguma forma está identificado com pressupostos que diluidamente,
tipo homeopatia, também estão presentes no modo peculiar de análise sobre certos aspectos da matriz de pensamento marxista, que ele, claro, não desconhecia, leu, enfim, isso é lugar comum, né, para um intelectual, da importância, da grandeza do Foucault e das funções que ele ocupou ao longo da sua produtiva vida acadêmica. Então, para o pensamento marxista, nada é dissociado da história, nenhum saber, nenhuma prática. Então, o marxismo, nesse sentido, e esse é um ponto de confluência com o pensamento do Foucault, de que a Eliana se utiliza no texto, não seria possível, de fato, conceber nem as práticas grupais, nem qualquer outra prática no campo da psicologia, a começar da própria existência da psicologia, dissociadamente das circunstâncias históricas, sociais, econômicas, políticas, que demandaram o surgimento, a criação desses saberes e dessas práticas. Então, não é à toa, absolutamente, né, que a psicologia surge num determinado lugar, num determinado tempo histórico, sob determinadas circunstâncias e para atender determinadas demandas, né? Então, o surgimento da psicologia está associado à criação de uma noção de indivíduo que é nova a partir da modernidade, e vejam que não isso não quer dizer que não houvesse a noção de indivíduo antes da modernidade, mas aquilo que se traduzia como indivíduo era diferente daquilo que passou a traduzir a noção de indivíduo a partir da modernidade. Da mesma forma como a existência, a importância do que a gente chama hoje de práticas grupais era, por assim dizer, inexistente. Ela passou a existir, né, vai assinalar não a Eliana, mas num outro texto famoso sobre os grupos da Regina Benevides, vai passar a existir mais ou menos na passagem do século XIX para o século XX. Então vejam, não é óbvio que as práticas grupais sirvam para alguma coisa. Essa construção obedeceria então a uma lógica histórica e a uma demanda social. Nós, de fato, poderíamos não ter nunca criado as práticas grupais. Talvez a sociedade não precisasse ter criado a psicologia se os rumos da nossa civilização tivessem sido outros, né? Vou citar aqui uma passagem do Marx, né, um clichê que diz assim: numa sociedade comunista não haverá advogados, porque se a sociedade for completamente igualitária, justa para todos realmente, os advogados não terão lugar nesta nova sociedade. A ironia da coisa é que o capitalismo vai fazer isso muito antes do comunismo, na medida em que o capitalismo já tem criado verdadeiramente formas de resolução de conflito entre indivíduos, entre empresas, entre o Estado e indivíduos, entre o Estado e organizações, entre Estados, que no futuro certamente prescindirão não só da figura dos advogados, mas também dos juízes, dos representantes do Ministério Público, e etc, etc, etc. Quer dizer, o capitalismo vai chegar a isso antes do comunismo por uma questão de eficácia, né, de barateamento de procedimentos, porque a máquina do judiciário em toda parte, especialmente num lugar como o Brasil, é caríssima de manter e nem sempre justifica a sua existência, havendo modos mais rápidos e econômicos de resolução de conflitos e eficazes, né? Não adianta você resolver manifestamente uma querela se ela objetivamente não foi resolvida. Eu vejo isso acontecer todo dia no meu fazer cotidiano lá nas varas de família de São Gonçalo. Tem sentença, tem decisão, mas não é cumprida simplesmente, ou não é cumprida satisfatoriamente. Mas a gente está usando todo o aparato judiciário para isso.
Então, a Eliana vai apontar, no caso das práticas grupais, que elas não têm uma fonte natural. Não nasceram do nada, mas sim nasceram de demandas sociais. Ora, se essas demandas sociais um dia mudarem, e parece mesmo que elas vêm mudando ao longo do tempo, os grupos podem mesmo deixar de ser utilizados, ou, no outro sentido, voltarem a ser, como já foram há 30 ou 40 anos atrás, hipervalorizados. Né? Então é curioso o panorama atual das práticas grupais no Brasil, porque, embora, como eu salientei antes, seja demandado de nós psicólogos que a gente detenha alguma expertise sobre grupos, trabalhar com grupos, nada nos é oferecido significativamente durante a formação, e não só na FAMAT, em todas as faculdades, que nos capacite para isto no mundo profissional, o que é uma manifesta incongruência, porque se é tão demandado no campo profissional, por que diabos não é oferecido durante a graduação? É claro que esse é um dentre muitos exemplos, né, que nós poderíamos mencionar da decalagem, né, do abismo que há entre a formação e a vida profissional. Mas isso é um problema que vocês vão enfrentar daqui a muito pouco tempo, né? E vão talvez lembrar das minhas observações. Então ela vai elencar uma série de iniciativas grupalistas, né? E eu cheguei a mencionar uma na vez passada, do Pratt, que era um médico pneumologista, especialista em tuberculose lá nos Estados Unidos, no meio oeste americano, que cria uma espécie de dispositivo grupal antes que houvesse grupalismo propriamente dito. É um mecanismo tosco, né? Tosco como Bolsonaro, mas que tinha lá suas eficácias, né? E era a base de uma espécie de reforço positivo, antes que houvesse psicologia do comportamento. E o reforço positivo era fazer com que os pacientes, todos portadores de tuberculose, na clínica do Pratt, se seguissem o tratamento prescrito por ele, e melhorando consequentemente, claro, levando em conta a escassez de recursos terapêuticos da época, a ausência de penicilina, que só seria inventada uns 30 anos depois, pelo Fleming lá na Inglaterra, eles melhoravam, porque de fato a tuberculose, dependendo do estado em que ela esteja, ela pode remitir sintomas se o sujeito passar a se alimentar direito, pegar sol, respirar um ar mais saudável e assim por diante. Então era isso que o Pratt prescrevia, e quando os pacientes melhoravam, seguindo as ordens dele, eles eram premiados de uma forma quase que infantil, que era sentando perto dele, né, como uma forma de reforço positivo. E aí muita gente que escreveu as histórias das práticas grupais pega o Pratt e diz que ele foi o precursor das práticas grupais, o que é uma violência epistemológica incomensurável. E a Eliana, nesse texto, que é um texto clássico, né, um texto famoso, ela ironiza essa suposição de que haja precursores para os saberes, para as práticas sociais, tomando como exemplo máximo uma observação do epistemólogo Georges Canguilhem, famoso, né, o normal e o patológico, talvez o primeiro epistemólogo das ciências da saúde, que cria uma frase muito instigante, que diz o seguinte: o precursor é aquele camarada que soube depois que ele veio antes. Então, o Canguilhem está sendo irônico, sarcástico nessa frase, desmerecendo a noção de precursor e como que dizendo, olha, o precursor na verdade não existe, porque ele é uma criação daqueles que vieram depois dele. Então eu, 100 anos depois do Pratt, olho para o passado das chamadas práticas grupais
e digo assim, o Pratt, antes do Smith, antes não sei de quem, antes do Moreno, é que foi o verdadeiro iniciador das práticas grupais. Segundo o raciocínio do Canguilhem, isso é uma balela. Mas se é uma balela, por que que frutifica? Porque, como acho que também falei para vocês anteriormente, a ideia de anterioridade é sempre, de acordo com a nossa maneira peculiar de pensar, uma forma de legitimação daquilo que a gente faz. Então, tipo assim, o Lélio dá aula há 30 anos, então ele não deve ser tão ruim assim, ele tem alguma autoridade, algum saber, alguma sabedoria. Ou então o Lélio há 30 anos é o mesmo filho da puta que sempre foi. Mas enfim, até para ser filho da puta você tem que acumular experiência, né? Tem uns que nascem assim já, mas mesmo os que nascem assim têm que aprimorar os seus dotes, né? Talvez seja o meu caso. Então, ele pega uma série de exemplos, eu dizia, né, para desmontar a ideia de precursor. E como é que ele vai desmontar a ideia de precursor? Vai justamente ressaltar em outros exemplos de que eu vou falar da próxima vez, para não ficar muito extenso o áudio, casos em diferentes âmbitos das chamadas práticas grupais, em que a ideia de precursoriedade pode ser com uma certa clareza evidenciada, demonstrada, o que poria por terra esse argumento. Da mesma forma como a outra noção que ela cria, o teoricismo hipertrofiado. É daí que a gente vai pegar da próxima vez. Obrigado pela atenção de vocês.